O que foi a Reforma Protestante? A Reforma Protestante, ela foi um movimento de reforma, de uma tentativa de trazer a Igreja cristã, o catolicismo romano, no final da Idade Média, para de volta aos valores bíblicos que estavam sendo paulatinamente abandonados pela Igreja. A Reforma Protestante, ela não foi um sucesso no sentido de que ela conseguiu alertar a Igreja toda para que houvesse mudança, para que houvesse um retorno à obediência mais completa aos ensinos bíblicos, porque tanto é que o cristianismo se dividiu na ala protestante, na ala católico-romana e em outras mais subsequentemente. Mas ele foi um sucesso no sentido de chamar a atenção da Igreja e ser um reavivamento, uma redescoberta da importância, da supremacia das Escrituras para a condução da vida ética, da vida moral, da vida nacional das pessoas. A Reforma Protestante foi um movimento para redescobrir a Escritura. E a melhor forma de nós falarmos sobre isso é apontando os chamados 5 solas. O sola scriptura, somente a Escritura é a única regra de fé e conduta do cristão. Sola gratia, somente a fé é um instrumento para a salvação do pecador. Nós somos justificados pela graça, mediante a fé somente, e não por meio do concurso de obras meritórias que outros tiveram e nós podemos buscar a nosso favor, nem obras meritórias nossas que nós possamos apresentar na presença de Deus para galgar o seu favor, mas unicamente na graça de Deus por meio do sacrifício único de Jesus Cristo em nosso lugar na cruz. Sola fide, somente a fé. Quem é salvo pela instrumentalidade da fé. A fé não é a base que me garante a salvação, não é a fé que me salva. Quem me salva é Jesus Cristo, mas a fé é um instrumento, é o canal, é o cano por meio do qual a graça que me é dada para a salvação é recebida no coração do pecador. Aquele que será salvo o será por meio da fé e da fé somente, não por meio de muitas obras que possa vir fazer. Porque o homem abandonado no pecado ou morto no seu pecado e nos seus crimes, ele é incapaz de alcançar a glória de Deus, de alcançar o favor de Deus, porque todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Solo Cristo é suficiente para nos levar ao Pai. Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Não há outro mediador, não há outros mediadores, ainda que estes outros mediadores possam ser vistos como auxiliares, mas a Bíblia diz que não há outros, há apenas um. Somente importa que sejamos salvos por meio de Jesus Cristo. Ele disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E Paulo diz em Timóteo que somente Jesus Cristo, o homem Jesus Cristo, é o mediador entre Deus e os homens. E os apóstolos dizem para os fariseus em Atos capítulo 4 que não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, mas só Jesus Cristo. A Bíblia é muito clara, a Bíblia não se equivoca, não há equívoco nas Escrituras, não há dubiedade nas Escrituras em apontar somente Jesus Cristo como o nosso único e suficiente Salvador. A Reforma levanta a bandeira de que a única forma do homem, do pecador, estar em paz com Deus é recebendo o sacrifício único, suficiente, cabal e é oferecido uma única vez por todas, que é o sacrifício de Cristo na cruz pelos nossos pecados. É claro que a Reforma foi um movimento uma proposta de renovação do catolicismo romano, que era a igreja que estava lá no período da Reforma. E até hoje nós temos essa controvérsia com o catolicismo, porque a insistência dos reformadores é que a Escritura deve governar a igreja, e não a igreja
pode governar as Escrituras. A Escritura é a senhora da igreja. A igreja existe por causa da pregação da palavra que está escrita, revelada nas Escrituras Sagradas. E Cristo é o único cabeça, o único Senhor da igreja. E essa tem sido a proclamação da Reforma. A Reforma Protestante continua sendo uma chamada das pessoas para reconhecer que só Cristo é o Salvador. A Reforma Protestante continua sendo uma chamada aos pecadores para que eles não tentem buscar favor na presença de Deus por outro meio que não seja unicamente o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Que não há outros instrumentos que possam instruir a fé cristã a não ser aquilo que Deus revelou em seu Filho Jesus Cristo e na palavra escrita na Bíblia Sagrada, a qual cremos que é inerrante e infalível por causa da ação do Espírito Santo na inspiração, na escrituração e também na preservação dos escritos bíblicos até que chegassem até nós. A Reforma Protestante continua sendo uma chamada para que nós vivamos pela fé, não pelo que os nossos olhos veem, não apegados ao materialismo que está ao nosso redor, mas com os olhos no futuro, porque viver pela fé é viver esperando o novo céu e a nova terra que o Senhor Deus nos prometeu e nos prometeu por meio de Cristo. Porque Cristo, ao derramar o seu sangue na cruz, ele realiza a nova aliança e nos promete esse novo céu e essa nova terra. A Reforma Protestante continua sendo um chamado para que os homens parem de glorificar a si mesmos e glorifiquem a Deus. Somente a Deus seja dada toda a glória, porque Ele é o Criador, porque Ele é o Senhor soberano que governa todas as coisas e Ele é aquele que leva a humanidade até o encontro com Ele no último dia, quando Ele julgará todas as coisas e quando finalmente Ele dará a salvação prometida aos seus eleitos, àqueles que Ele escolheu. A Reforma Protestante é isso. Ela não é um movimento que visa, em primeiro lugar, fins políticos, não é um movimento que visa levar uma fatia da igreja ao poder para governar o mundo. A Reforma Protestante, ela visa ser e deve ser nos nossos corações a vivência dos cristãos como sal e luz do mundo. Sal para impedir que a corrupção humana atinja patamares que nós não consigamos suportar, e luz para que possamos refletir a luz da glória de Cristo na terra e os valores da humanidade sejam transformados em valores mais excelentes, porque são baseados no Criador e no Senhor de todas as coisas, que é Deus. É assim que entendemos a Reforma Protestante.